Ok. Bom, eh, vamos começar a nossa gravação. Essa é a nossa 32ª aula, certo? E nós vamos fazer gravado, porque eu tenho apenas, 1 semana e meia para poder gravar as 3 últimas aulas que faltam e ministrar. Então tá complicado, aí eu prefiro entregar gravado para vocês, porque eu vou entrar de férias, vou viajar, né? E para Fortaleza, e ter que levar microfone, levar monitor, essa coisa não vai rolar, né? Então, mas vamos começar aqui a gravação e eu vou disponibilizar para vocês, já que a maioria costuma assistir em casa mesmo. Então, como a gente sempre faz, nós vamos fazer uma oração para começar a nossa aula. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu, Senhor, é o Deus, Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te damos graças, Senhor. Porque Tu és o Senhor, que comanda todas as áreas da nossa vida. Senhor, louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Que todo joelho se dobre, toda língua proclame, todo olho enxergue, Senhor, a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder. Deus, não cansaremos, Senhor, de Te louvar, mas de Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pela nossa fraqueza, te pedir a ação do Espírito Santo. Senhor, que sejamos dignos das promessas de Cristo, que o sangue vertido naquela cruz seja para nos livrar, Senhor. Nos livrar, Senhor, da condenação. Que o nosso livro esteja escrito no livro da vida, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, seja o Deus da nossa vida. Nos perdoa, Deus, e nos faz canais do Teu Santo Espírito, para que tudo, Senhor, que seja dito aqui, seja, Senhor, para louvor da Tua glória. Ó Deus, para a conversão de muitos. Senhor, que todos aqueles, Senhor, que ouçam essas aulas, Senhor, sejam convertidos no Teu nome, sejam engrandecidos, Senhor, pelo Teu poder, mas que o Teu nome, se manifeste em majestade e glória na vida de cada um dos Teus filhos que assistem, Senhor. Olhai, Senhor, os nossos problemas, Deus. Olhai, Senhor, as nossas preocupações, Senhor. Nos consola. Por favor, Senhor. Olhai todos os doentes, todos os sem teto. Olhai, Senhor, as pessoas que precisam de Ti, os solitários. Olhai, Senhor, todas as nossas preocupações. Olhai os nossos familiares. Senhor, mas que agora, nesse momento, nós possamos entrar em sintonia contigo e a Tua palavra, entre nos nossos corações e fixe, para que a gente possa, Senhor, te conhecer cada dia mais e mais. E para que a gente possa aprender, Senhor, com Paulo, Deus, a pregar o Teu Evangelho a todo aquele que precisa ouvir. Que só o Senhor salva, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso. Por tudo isso te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Beleza. Estava dando uma olhada aqui para ver se estava gravando, mas está gravando. Então, vamos começar, né? Vamos lá. Aula 32, nós vamos ver o capítulo 23 e o capítulo 24. Então, vamos nessa. Paulo perante o Sinédrio, né? Então, ou seja, quando o comandante romano lá disse, eu vou levar, chame logo, convoque esses homens aí do Sinédrio, certo? Que eu vou levar Paulo, né, para eu descobrir, afinal de contas, por que esse ódio tamanho por esse cara, certo? E aí, convocou todo mundo do Sinédrio. Então, ficou assim. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias,
mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca, né? Só porque ele disse que ele estava andando diante de Deus com toda boa consciência. Aí aquilo, não, ele é um pecador, ele é um errado, não pode falar o nome de Deus, uma pessoa tão pecadora, né? E mandou bater na boca dele. Então, lhe disse Paulo, Deus há de te ferir, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e, e contra a lei manda agredir-me? Ou seja, o que ele queria dizer com isso, né? Primeiro ele falou assim, parede branqueada, né? Aí, parede branqueada, a gente vai fazer uma análise. O que Paulo queria dizer quando ele chegou para o sumo sacerdote e chamou o cara de parede branqueada? É porque ele, na verdade, ele fez menção àquilo que Jesus falou nos evangelhos, né? Muito provavelmente foi falado para ele, e ele gostou e fixou aquilo na cabeça dele, certo? E parede branqueada era o que Jesus dizia de sepulcros caiados, né? Ou seja, por dentro a podridão e por fora passa uma tinta ali no sepulcro, aí fica bonitinho por fora, por dentro podre, certo? Então, estava chamando o cara de hipócrita, né? Estava chamando o cara de hipócrita, certo? Por isso que ele chamou de parede branqueada. Deus há de te ferir, parede branqueada. Foi isso que Paulo fez lá para o sumo sacerdote, que mandou bater na boca dele. Os que estavam a seu lado disseram assim, estáis injuriando o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos. Eu não sabia de jeito nenhum que ele era sumo sacerdote. Porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. Ou seja, ele usou realmente da inteligência dada por Deus. Porque ele sabia, certo, que existia uma rixa teológica entre fariseus e saduceus. Uns acreditavam, né, na ressurreição e outros não. Dita essas, Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declararam que não havia ressurreição, não havia anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem que existem todas essas coisas. Então, ou seja, estava aí a explicação. Houve, pois, grande vozearia. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, né? Então, recapitulando, Paulo, certo? Estava sendo confrontado por saduceus e fariseus, certo? Ora, os fariseus eram aqueles defensores da lei, nossa, a lei, a lei, a lei. E os saduceus eram geralmente pessoas ricas que compravam o cargo de saduceu, certo? Para galgar é, um posto muito grande, entendeu? Para galgar um posto muito grande. Então, estou vendo aqui que a questão da gravação, ele deu uma mensagem aqui, essa chamada está sendo gravada. Não, está gravada, está gravada. É que apareceu uma mensagem aqui na tela dizendo se tinha ainda alguém aqui. Ora, claro que tem, né? Se eu estou gravando. Bom, então vamos lá. Então, o que foi que Paulo fez? Paulo simplesmente ele jogou um contra o outro, os fariseus contra os saduceus, certo? Porque qual era a jogada? Jogada de mestre. Jogada de mestre. Perceba, o fariseu acreditava em tudo. Acreditava em ressurreição, acreditava em anjo, acreditava em espírito. Já o saduceu não acreditava em nada disso. Nada disso. Eles eram os ricaços, que compravam o cargo, né? E não acreditava em anjo, não acreditava que a pessoa ressuscitava, acreditava que a morte, pronto, certo? Acabou-se, né? Eu não entendo nem como é que isso faz sentido.
certo? Talvez, bom, enfim, ele colocou um contra o outro, né? Foi inteligente. E acabou, eita, soninho bom do clima aqui, friozinho. E acabou que eles começaram a brigar entre si. Estavam brigando entre si. É, e aí, aquela confusão, aquela intriga entre o grupo fariseu e o grupo saduceu, certo? O Paulo, que era fariseu e filho de fariseu também, né? Ele começou a falar: eu acredito em anjo, eu acredito em ressurreição, eu acredito em espírito. Aí começou a bagunça, né? Bom, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, certo? Que Paulo também era um fariseu, certo? Os fariseus começaram a dizer: não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Certo? Ou seja, ele estava dizendo: não, a gente acredita, pode ser até que um anjo tenha falado com ele, um espírito. Aí a confusão piorou mais ainda, tomando vulto a celeuma, né, ou seja, a confusão, a muvuca foi grande, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza de Antônia, né? Ou seja, a coisa estava feia, bem feia para o lado, né, de Paulo. Bom, porque o povo, olha, imagine a situação. O cara estava com medo de que Paulo fosse despedaçado. Imagine como não estava, né, a muvuca lá embaixo, né? Aí o Senhor aparece a Paulo. Então, na noite seguinte, né, Jesus, pondo-se ao lado dele, certo? Disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, Jesus aparece, certo? Na noite seguinte, veja bem, Jesus aparece e manda Paulo ter coragem, pois do modo como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você vá testemunhar lá em Roma, certo? Veja que algumas coisas interessantes aqui. Jesus apareceu na noite seguinte. Não apareceu naquela mesma noite. Naquela mesma noite. Não, não foi. Foi na noite seguinte. Então, daí, a gente fica se perguntando, puxa vida, mas se Deus sabia de todas as coisas, por que não foi logo consolar o Paulo, né? Quis Deus aparecer só na noite seguinte. Só na noite seguinte. E ainda mais, ele apareceu ao lado, não foi na frente. A descrição diz ao lado de Paulo, certo? Então, geralmente, quando você diz, uma pessoa está ao lado da outra, certo? É geralmente a posição de consolador, consolador. Tanto é que foi o que Jesus realmente fez. Veja, Jesus aparece para ele e diz assim, coragem, Paulo, coragem. Você foi muito corajoso aqui em Jerusalém, mas eu quero que você continue sendo um homem corajoso, porque você vai pregar em Roma, lá no coração do império. Você vai pregar. Então, coragem, meu filho, coragem, né? Então, isso é interessante porque aí foi uma aparição, né? Uma aparição. Quando amanheceu, os judeus se reuniram sobre anátema, juraram que não haveriam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Então, ou seja, apesar dele estar preso, certo? Apesar dele estar preso, os judeus começaram a se reunir, e aí, nessa reunião, mais de 40 judeus se reuniram e disseram assim: a gente não vai comer, a gente não vai beber, enquanto a gente não matar esse tal de Paulo, né? Esse traidor, esse traíra, certo? Entendeu? Que era do nosso lado e agora simplesmente está do lado rival, certo? E aí ele diz o seguinte, sob anátema, sobre juramento, e caso não seja feito, que caia uma maldição, entendeu? Então era o anátema, era você jurar, e se você descumprir, certo? Era uma maldição. Então os caras disseram, olha, a gente não vai comer nem beber enquanto não matar Paulo, e que seja
né? Cai uma maldição se alguém aqui descumprir alguma coisa, essa promessa. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspiração. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram assim: juramos sob pena de anátema, de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos esse tal de Paulo. Agora, pois, notifica o comandante romano, juntamente com todo o sinédrio, que vou-lo apresente como se estivesseis para investigar mais apuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos, né, de tocaia para assassiná-lo. Então, o jogo era o seguinte: eles foram ter com os anciãos lá do Sinédrio, dizendo assim: chama ele de volta, pede lá para o comandante romano para trazer Paulo de volta, que você quer interrogar de novo, né? Quer interrogar de novo Paulo, para tirar umas dúvidas e tal. E aí, quando Paulo estiver caminhando no meio da rua, antes dele chegar aqui no Sinédrio, a gente pega ele, né? A gente pega ele, faz uma tocaia aí e mata Paulo, certo? Essa era a ideia deles, né? Eles disseram sobre anátema, ou seja, sobre se não cumprirmos, vai cair uma maldição sobre a gente, né? Só que o sobrinho dele, ou seja, o filho da irmã de Paulo, sobrinho de Paulo, né, filho da irmã dele, certo? Estava ali e soube da história, né? Soube da história. O filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e avisou a Paulo sobre tudo o que estava acontecendo. Então, ele avisou para o tio dele: tio, ó, eu ouvi isso, né? O pessoal do Sinédrio vai chamar o senhor, certo? Através do comandante da guarda. O comandante da guarda vai levar o senhor para lá, na desculpa, e tem uma tocaia no meio do caminho para matar o senhor. Aí, o que é que Paulo fez? Então, Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva esse rapaz até o comandante, porque tem uma coisa muito importante que ele tem que falar. E aí, tomando, pois, levou até o comandante, dizendo: o preso Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois ele tem algo importante a te dizer, comandante. Tomando-o pela mão, o comandante, né, o rapaz, pondo-se à parte, perguntou para o rapaz: afinal de contas, o que de tão importante tem para me comunicar? E respondeu o rapaz para o comandante: os judeus decidiram te pedir amanhã que traga Paulo até o Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais apuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir por isso, porque mais de 40 homens, entre eles estão pactuados entre si, e sobre jura de maldição, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante se despediu do rapaz e recomendou que o sobrinho de Paulo não dissesse nada a ninguém sobre o que ele tinha comentado, e nem que tinha ido ver o comandante, que tinha falado com o comandante. E aí, o comandante chamou 2 centuriões e ordenou: depressa, tem de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria, 200 lanceiros para irem até Cesareia. Então vamos contar aqui: 200 soldados, 70 cavaleiros, então 270, com mais 200 lanceiros, 470 homens. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir em segurança até o governador Félix. Então, veja, o que o comandante fez foi convocar, né? O medo dele é de que acontecesse alguma coisa com Paulo. Porque acontecendo alguma coisa com Paulo, a vida dele estava em risco. Morria o Paulo, morria ele também, né? Então, ele convocou praticamente a metade do batalhão, a metade do batalhão que estava em Jerusalém. Praticamente a metade do batalhão de Jerusalém.
470 homens para levar Paulo em segurança até o governador Félix, que morava onde? Cesareia Marítima, né? Era assim, Jerusalém era uma cidade importante para os judeus, porque para os romanos nem tinham. Era, na verdade, uma cidade que causava confusão, certo? Entendeu? Então, geralmente, onde tinha confusão nos judeus era Jerusalém, certo? Agora, os romanos, eles não. Jerusalém para eles não significava bulhufas de nada, né? Então, por exemplo, o governador da Judéia morava na Cesareia, de frente para o mar, entendeu? Então, era uma coisa assim, então vamos levar o preso de Jerusalém até o governador que ficava lá na Cesareia Marítima, né? Aquela mesma cidade em que Pedro foi e, converteu Cornélio e a família dele e os batizou, foram os primeiros cristãos gentios, né? Os primeiros cristãos gentios que foi lá em Cesareia Marítima, lá de frente para o mar e tudo, certo? Entendeu? Então, ou seja, aí é uma convocação para tirar Paulo em segurança e mandar para o governador Félix, né? Vamos lá. E o comandante acabou escrevendo uma carta para o governador Félix, que morava lá em Cesareia, o comandante lá de Jerusalém. E a carta estava escrita nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Ou seja, toda carta começava com o remetente e ao destinatário, certo? Então, remetente, Cláudio Lísias. Esse era o nome do comandante, certo? Que salvou a vida de Paulo, né? Cláudio Lísias. Ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Aí continua a carta. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Mentira, ele soube depois, mas, né, ele queria ficar bem na foto com o governador. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fê-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei se ele, acusado de coisas referentes à lei que os rege. Tem nada a ver com Roma, é a lei deles, dos judeus. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo uma prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra este homem, tratei de enviá-lo a ti, governador, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde, né? Ou seja, eles terminavam com saúde. Esse saúde está entre colchete, é porque algumas versões bíblicas não tem esse saúde como se despedindo, né? Passar bem, certo? Hoje a gente encerra com passar bem. Nessa versão está escrito saúde. Há versões que está escrito passar bem, certo? Entendeu? Passar bem é o mesmo que saúde aí, né? No fundo, é a mesma coisa. Então, essa era a carta que o comandante Cláudio Lísias estava mandando para o governador, certo? Juntamente com as tropas, para ser entregue ao governador Félix. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e, durante a noite, o conduziram até Antipátride, né? Ou seja, já tirou, descartou ele ali, certo? Levou para um lugar chamado Antipátride, certo? Para depois levar para Cesareia. No dia seguinte, voltaram até a fortaleza, tendo deixado a cavalaria o irem com ele. Ou seja, foram 470 homens, certo? Mas, chegando em Antipátride, já eles consideraram seguro que dali em diante, certo? Só os cavalos, só a cavalaria mesmo, já estava de bom tom, certo? Que a cavalaria, salvo engano, eram 70 cavaleiros, quer ver? Vamos lá. 70 de cavalaria, exatamente. Então, ou seja, ele considerou, certo?
que os 70 cavaleiros já estavam de bom tom, certo? Já estava bom demais, certo? E o restante voltou, certo? Eram 470, 70 foram, os 400 voltaram para Jerusalém, porque, obviamente, Jerusalém era um negócio, era um barril de pólvora, né? Então, não dava para ir metade, assim, só para conduzir um homem. 70 cavaleiros já era seguro. Então, ou seja, saiu 470 até uma parte do caminho, certo? 400 voltaram, 70 cavaleiros, 70 cavalos, mais o cavalo de Paulo, continuou a viagem. No dia seguinte voltaram, né? Aí, com ele. Aos quais, chegando a Cesareia Marítima lá, entregaram a carta ao governador Félix e também apresentaram o prisioneiro Paulo. Lida a carta, perguntou o governador Félix de que província era Paulo. E quando soube que ele era da Cilícia, né, da Cilícia, que a Cilícia era a província, e Paulo era de Tarso, na Cilícia. Aí, quando Félix soube que ele era da Cilícia, disse assim: eu vou te ouvir quando chegarem os teus acusadores. E mando que ele mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes, né? Ou seja, porque a carta estava dizendo: olha, governador, eu estou mandando aí ele, certo? E estou mandando um recado para os judeus lá do Sinédrio, que se eles quiserem, certo? Quiserem fazer alguma ação contra este homem, que vá até o senhor e apresente né, uma denúncia contra este homem, certo? Entendeu? Aí o governador disse: bom, estou sabendo então que eles foram avisados para apresentar denúncia contra você. Enquanto isso, você fica preso, né? Você fica preso até esperar os seus acusadores, né, que fazem a denúncia, a acusação, certo? Os chefes lá do Sinédrio, que foram avisados que Paulo estava sob a guarda, certo, do governador, né, na Cesareia. Vamos lá. Bom, aí, vamos começar o capítulo 24. Então, até aí, Paulo escapou, certo? Bom, 5 dias depois, então demorou 5 dias, certo? Até que desceu o sumo sacerdote. Descer e subir desceu sair de Jerusalém, subir ir para Jerusalém, que ficava num ponto alto, certo? Então, desceu o sumo sacerdote, ou seja, saiu o sumo sacerdote, certo? Indo em direção a Cesareia Marítima. Ananias, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, né? Então, esse Tértulo aí era advogado, certo? Então, ele disse: bom, já que a gente vai falar com o governador, vamos pegar alguém que tenha o dom da oratória, que saiba das regras do direito romano, certo? Para nos representar lá. Aí levou o advogado, um tal de Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo, ou seja, as acusações contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: então, quando mandaram trazer Paulo, certo? Aí o advogado, né, que era o orador, certo? Entendeu? Em todo o seu direitês, né, começou a falar, dizendo assim: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte, e isto reconhecemos com toda gratidão. Ou seja, vem a babação, né? Começa a babação. Entretanto, para não te deter por muito tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas um pouco, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador de uma seita, a seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, mas nós o prendemos com o intuito de jogá-lo segundo a nossa lei, julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias,
o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando este homem, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Ou seja, aquela babação geral, chamou Paulo, certo, de peste, né? Dizendo que ele fazia, onde ele andava, ele fazia confusão e tudo. Não, ele não fazia confusão, não. Eram os judeus que o perseguiam e faziam confusão, né? Ele apenas falava de Jesus, mas a reação dos judeus é que gerava confusão, né? Bom, os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram realmente assim. E Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal para que falasse se defendendo, respondeu: sabendo que há muitos anos. Aí ó, ele também usa da mesma arma, né? No começo tem que estar aquela babada. Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, Félix, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me chamaram no templo, não me acharam lá no templo discutindo com seu ninguém, nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora eles fazem contra mim. Porém, eu te confesso que, segundo o caminho, a que chamam seita, ou seja, ele diz que é o pessoal do caminho, né? Ele diz que é a turma do Nazareno, que ele se auto-intitula do caminho, certo? Que, segundo o caminho, a que chamam de seita, assim, eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá sim ressurreição, tanto de justos como de injustos, para que haja julgamento, né? Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas à minha nação que passa fome pela seca e também fazer algumas oferendas. E foi nessa prática, tentando trazer esmola, fazer caridade, que alguns dos judeus lá da Ásia me encontraram aqui, já purificado, porque eu passei 7 dias me purificando para entrar no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Eles me encontraram, não estava brigando com ninguém, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Ele disse, cara, eu não fiz nada, a não ser abrir a minha boca e dizer que hoje eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Não fiz nada. Eu vim trazer caridade, eu vim trazer um dinheiro por causa da seca que muita gente está passando em Jerusalém. Eu vim, inclusive eu ia trazer a dos outros e ia dar a minha. E a única coisa foi que eu abri a boca e fui dizer que eu acreditava na ressurreição dos mortos, e deu no que deu. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito à turma do caminho, aos seguidores de Jesus, ao cristianismo, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Aí ele manda chamar o Lísias, né, que foi quem mandou ele, né? Não, agora eu ouvi esses judeus, agora eu quero ouvir o Lísias, a versão dele. Se realmente o tal de Paulo, ele só disse isso, ou se ele fez mais coisas, o que ele conseguiu apurar desse tal Paulo e dos fatos que aconteceram lá, e mandou ao centurião que conservasse
a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Ou seja, ele disse, não, ó, ele está detido, mas enquanto ele não é condenado, certo? Ele pode receber visitas, ele pode receber comida, certo? Entendeu? Deixa ele tranquilão, certo? E como Cesareia já tinha uma igreja constituída, afinal de contas, o próprio centurião Cornélio, a família do centurião e outros que se converteram ao cristianismo e foram batizados, certo? Deram apoio a Paulo, né? Deram apoio a Paulo, né? Eles foram batizados por Pedro, né? Entendeu? Ao saberem que Paulo, cristão, estava preso, foram lá alimentar e tudo, e ouvir, inclusive, a pregação de Paulo. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Ou seja, o próprio governador, certo? Que tinha uma mulher judia, o governador Félix, ele tinha uma mulher judia, ele quis saber mais sobre o cristianismo através de Paulo, certo? Quem era Félix, né? Depois a gente vai falar. Então, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vaga chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Então, Félix, ele era corrupto pra caramba. Félix, ele ascendeu, certo? De uma maneira meteórica. O cara ascendeu, certo? Pra você ter uma ideia, esse cara, segundo dizem, ele foi, inclusive, escravo, né? De escravo, comprou sua liberdade, depois comprou os cargos, certo? Entendeu? Não sei como foi que ele conseguiu tanto dinheiro, certo? Mas ele chegou lá. Ele chegou lá e era pura corrupção. Pura corrupção. Você tem uma ideia, né? Tudo bem, ele casou com a judia, Drusila, certo? Mas ele era um cara muito corrupto. Chegou a ser governador da Judéia, mas era muito corrupto. Para você ter uma ideia, só basta ler que ele não libertava Paulo, mas ficava, certo, chamando Paulo para conversar sobre o cristianismo e oferecendo, rapaz, é o seguinte, por que você não me paga? Eu solto você. Olha, é o seguinte, me pague, aí eu solto você. Então, diz que ele esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Ou seja, ele era corrupto, né? Ele ficava dizendo assim, mas se você não quer ser livre, é pressa aí, cara, paga aí um negócio aí, a gente te libera. Só que Paulo disse, não, eu não fiz nada, por que eu vou ter que pagar para poder sair se eu não fiz nada? Eu sou honesto, sou inocente, né? Vou provar minha inocência, então não preciso corromper, né, um servidor para poder ter a liberdade, entendeu? Então, Félix era um governador corrupto. Tão corrupto era que foi substituído, certo? Foi substituído por Pórcio Festo, né? Então, vamos lá. Então, frequentemente, certo, Félix ficava chamando Paulo para conversar, numa desculpinha de saber mais sobre o Cristo. No fundo, ele queria só era que Paulo oferecesse propina para ele soltar, né? Bom, e nisso Paulo ficou 2 anos preso, certo? Em Cesareia Filipe. 2 anos preso. Certo? Félix teve, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Pórcio Festo. Então, esse Festo veio substituir Félix, porque Félix era corrupto. E a sua fama chegou até o império, que mandou trocar. Certo? Querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Né? Ou seja, ele ficava prendendo Paulo e pedindo dinheiro para Paulo, e ao mesmo tempo pedia dinheiro para os judeus para manter Paulo preso. Certo? E nisso, 2 anos preso em Cesareia Marítima. Né? Bom,
Então, é isso daí que a gente tem por hoje, certo? Entendeu? Então, hoje a gente encerra mais 2 capítulos, certo? Falando sobre alguns pontos que a gente precisa colocar aqui, certo? O principal deles é que Paulo realmente era um cara honesto, ele não se corrompeu, não se corrompeu, certo? Era um cara que acreditava na obra, certo? Era um cara que aproveitava todas as oportunidades, era um cara que Deus tinha um propósito, fazer ele pregar até os confins da terra. Os confins da terra era a missão dele, né? Tanto é que Jesus apareceu para ele e disse: coragem. Olha que legal. Não, a gente tem que ter essa espiritualidade de Paulo, certo? E ouvir a doce voz de Jesus dizendo para a gente ter coragem em todas as dificuldades que a gente tem na vida, né? Porque Jesus é, através do Consolador, ele é Consolador. Ele é aquele que consola. Paráclito, que quer dizer Consolador. Aquele que consola, aquele que anima, aquele que diz coragem, certo? Então a gente tem que ter essa coragem, certo? De um dia atrás do outro, da gente fazer o que é certo, fazer o que é certo, entendeu? Então, acho que essa é a principal. E, mais uma vez, a gente viu que Paulo, enfrentando tudo e todos, certo? Entendeu? Você vê que a proteção de Paulo foi feita não por pessoas da igreja, mas por pessoas que não têm nada a ver com a igreja, que eram os romanos, né? Os romanos, entendeu? Quem era para proteger Paulo, que eram os judeus, já estava querendo matar. E aqueles que nem acreditavam em Deus, certo? Era quem estava protegendo Paulo, ou seja, Deus usa quem ele quer para fazer o que ele quer, né? Então, a gente pode ter agradável surpresa com aquelas pessoas que nem convertidas são, né? Então é isso, um beijo no coração, certo? Eu vou encerrar a gravação e espero que vocês tenham gostado, eu não sei, deixa eu ver aqui, pronto. Um beijo e semana que vem a gente se encontra. Vou parar. Deus abençoe.